Bem, tudo bem aí? Esse é o segundo vídeo do canal. Hoje vamos conversar sobre a base americana aqui e vamos caminhando até o Memorial da Guerra da Coreia, que nessa semana faz 70 anos que foi assinado o armistício. E também vamos falar sobre o soldado americano que desertou para a Coreia do Norte essa semana. Dessa vez a gravação vai ser de dia, 35 graus, um dos dias de verão mais quentes do ano. Mal saí de casa e já estou todo suado. O primeiro vídeo eu acredito que não deu muito certo, mas dizem que no YouTube os primeiros vídeos quase não dão visualização. Mesmo assim, vou continuar registrando o que me aparece e comentando o que acontece por aqui na Coreia do Sul. Falam que os vídeos começam a dar resultado depois de uns 10 vídeos. Espero que as pessoas fiquem curiosas para assistir os primeiros vídeos e eles eventualmente tenham alguma visualização. Estou tentando melhorar cada vídeo, dessa vez filmando de dia, talvez seja mais interessante. No último vídeo quase não apareceu ninguém e eu acho que tenha ficado um tanto quanto monótono, então essa é a segunda tentativa. Como viram aqui, do meu lado esquerdo é a base americana de Yongsan. Fica no centro da cidade e ocupa um espaço imenso, coisa de 3 ou 4 bairros, é muito grande. Levaria horas para contornar essa base a pé. Essa base tem uma história um tanto quanto interessante e também muito dolorida. Aqui por muito tempo foi usado por tropas estrangeiras, como a dinastia Qing, o Japão Imperial, como falei no outro vídeo, e agora os americanos ocupam esse mesmo espaço. O mais louco disso tudo é que o espaço é imenso, tem de tudo lá dentro. Eu nunca entrei, mas pelos relatos que eu vi aqui e ali, lá dentro tinha uma escola de estilo americano, escola de ensino fundamental e médio, tem uma loja de vinhos, algumas marcas de vinhos e cervejas só se acha lá. Tem um imenso hotel que é usado pelos soldados americanos, familiares e visitantes. Vale lembrar que não é possível entrar sem autorização, somente mediante a apresentação do passaporte e o convite de alguém que esteja na base. Afinal, estamos entrando em terras americanas. Tem uma área imensa com essas casas do estilo americano, com um jardim na frente e grama verdinha. O mais louco de tudo é que agora recentemente começou um projeto de deslocamento. Tipo, o governo americano e o da Coreia chegaram em um comum acordo que não havia necessidade de manter uma base imensa daquela no meio da cidade de Seul. E decidiu então deslocar em uma outra área, diga-se de passagem, bem maior, na cidade de Pyeongtaek. Agora, nesses últimos anos, a base de Yongsan vem esvaziando, e com ela muitos dos comércios que dependiam desses americanos vêm decaindo. Por isso o bairro de Itaewon mudou tanto recentemente. Mesmo sendo um bairro de estrangeiros, se vê uma certa transformação. O bairro tem se gentrificado muito, ficando mais caro e tornando algo como mais trend, fechando os antigos restaurantes bons e baratos e abrindo cafés colhidos e bons para tirar foto para colocar no Instagram. Esse processo de transferência de terreno da base de volta para os coreanos tem sido bem gradativo. Entregaram uma pequena parte do sul da base no ano passado, que era um lugar onde ficavam algumas casas dos americanos. Fizeram um museu ali. Pretendo filmar lá depois e mostrar como que é lá. A ideia é retornar tudo. Tem alguns entraves, como por exemplo, o que fazer com o hotel, derrubar ou deixar ali, e também a loja de vinhos, o que fazer. Os Estados Unidos na realidade não querem largar o osso. E essa parte que estamos vendo aqui vai ser a localização da futura embaixada americana. E o restante do que for a base de Yongsan vai ser convertido em um parque, com lagos e tudo mais. Tem vários prédios com valor histórico que vão ser convertidos em museus, como os prédios da ocupação japonesa, por exemplo, que alguns ainda estão lá. A arborização que tem lá dentro é muito linda.
Sei disso porque dá pra ver durante o outono ou primavera as coloridas árvores ali dentro. Então vai ser legal que liberem isso logo para a população. Dizem que vai ser o maior parque da Ásia, algo como um Central Park coreano, como eles têm noticiado. Já se teve uma ideia em fazer algumas partes adjacentes desse parque, algo como prédios populares para as populações mais jovens e pobres que não conseguem financiar um apartamento. Seria uma forma de desafogar o mercado imobiliário um pouco. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que ainda mantêm escrituras do terreno lá de antigamente, lá da época Choson, que provam que a terra ali foram dos seus tataravós, então não tem como. Se for ressarcir todos esses danos, seria um processo imenso, por isso essa decisão do parque está como está hoje. O fato que aconteceu alguns dias atrás, que foi noticiado em vários lugares, foi o do soldado americano Travis King. O cara simplesmente fugiu para a Coreia do Norte. Não é o primeiro caso e acredito que não seja o último também. A história dele é bem peculiar. Parece que ele se envolveu em uma briga em uma balada aqui na Coreia. Ele foi preso, resistiu à prisão, acabou por quebrar a viatura da polícia e ficou preso por 47 dias em uma prisão na Coreia do Sul. Mas fico imaginando assim, o que levou ele a entrar numa briga, numa balada aqui? Só pelo fato de ser estrangeiro, é possível que tenha sofrido algum ato de xenofobia. Já escutei relatos de amigos negros e outros estrangeiros, e a coisa é muito selvagem na noite coreana. Muitas vezes os coreanos bebem demais e provocam mesmo. Claro, são casos isolados, mas pode acontecer. Ou Travis tenha entrado em uma briga com algum coreano por estar bêbado, isso acontece muito também. Mas pensa assim, imagina se em um primeiro momento ele tenha sido preso por conta de como podemos dizer, uma autodefesa. E assim resistiu à prisão, ainda mais sem saber se explicar em coreano o que aconteceu realmente. Já vi muitos casos de injustiças e muitas vezes os processos ficam sempre do lado dos coreanos, não tem jeito. Ainda mais com a pressão psicológica, ter de confessar, assinar termos que falam, sei que errei e tal, tudo em coreano. E depois de tudo isso, ser preso, o que acarretaria ele ser escoltado para o aeroporto e ser mandado para os Estados Unidos para responder a um inquérito disciplinar e ser exonerado. Não sei se esse é o termo exato, mas ser mandado embora do exército. Muito louco isso tudo. E a melhor solução que ele encontrou foi desertar para a Coreia do Norte. Ele teve a manha de despistar sua escolta no aeroporto, falar para os funcionários ali que perderam o passaporte, ir para Seul, pegar um desses tours para a zona desmilitarizada, que é a DMZ. Uma coisa peculiar é que para participar desses tours, principalmente para Panmunjom, que é o lugar onde Kim Jong-un se encontrou com Trump, você precisa marcar com antecedência, não é um processo fácil. Eles registram quem entra e quem sai da DMZ. Quando fiz o tour, eles pararam o ônibus, verificaram o passaporte ou o Alien Card de cada um. A menos que não tivesse tido comunicação entre os oficiais que escoltou e os soldados da DMZ. Talvez tenha sido isso. O mais incrível ainda é que, segundo os turistas que estavam com ele, Travis atravessou calmamente, rindo alto. O que passava pela cabeça dele naquela hora? Para mim, talvez ele só esteja buscando um novo começo e agora teria como referência como é uma prisão na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Um feito de poucos. Muitas pessoas estão falando que vão matar ele, etc., mas acredito que não, muito difícil. Já aconteceu casos anteriores e mesmo com condenações altas, eles foram liberados depois de alguns anos. O que vai acontecer mesmo é que ele vai ser interrogado, colocado em quarentena, principalmente pela questão de doença e corona, e depois interrogado de novo. Talvez tentem tirar alguma informação dele, privilegiada, pelo fato de ser militar. Mas é possível que deem a ele a opção de ficar por lá, começar uma família, mas é muito difícil saber exatamente o que pode acontecer com ele. Essa coisa de desertar é uma tradução literal do defector, que se fala em inglês. Quando se refere na mídia que alguém fugira da Coreia do Norte, sempre se fala North Korean Defector ou desertor da Coreia do Norte. Na mídia sul-coreana se refere a eles como um Tar Bokcha, que significa refugiados do norte.
em tradução mais literal. Mas ultimamente, nos últimos anos, tem se referido a eles como os Setomin, que significa gente da Terra Nova. Tem também o termo mais recente que é Bukan Ita Chumin, que significa residentes que renunciaram à Coreia do Norte. Sempre achei esses termos complicados. Acho que colocar o termo desertor ou defector significa que a motivação da fuga da Coreia é uma motivação puramente política, mas acredito que a fuga em si seja mais para o lado material. Muitos norte-coreanos que vêm para a Coreia do Sul são das províncias que ficam mais ao norte, províncias muito pobres. É muito raro alguém de Pyongyang sair do país assim. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns norte-coreanos, 3 mulheres e um homem, e eles eram dessa região mais ao norte da Coreia do Norte. Uma coisa peculiar é que mais da metade daqueles que deixam a Coreia do Norte são mulheres. Isso foi algo que me intrigou mesmo. Lembro que em uma palestra sobre o tema eu perguntei sobre isso, e o palestrante falou que as mulheres são mais fortes e resilientes. Mas acredito que no fundo os motivos são outros mais. A conversa com esses norte-coreanos fora interessante. Não quis conversar sobre como fora a fuga ou o que passou no processo. Fiquei mais curioso sobre o porquê de deixar o país. O homem eu lembro muito bem. Ele falou que foi por conta da corrupção. Se ele quisesse fazer algo, teria que sempre dar um suborno para os oficiais. E ele escolheu ficar na Coreia do Sul por conta disso, onde na percepção dele seria mais livre da corrupção. Mal sabe ele que a maioria dos últimos presidentes da Coreia do Sul foram acusados de corrupção. Inclusive a Park Geun-hye, a ex-presidente, foi presa por conta de corrupção. Mas isso não quer dizer que a corrupção esteja na sociedade coreana como um todo. Acredito que muito disso tenha sido minado nos últimos anos. Era muito comum até o início dos anos 2000 a possibilidade, podemos dizer, de presentes para os professores. Coloco presentes entre aspas porque era uma forma descarada de conseguir favores e como recompensa, esses estudantes ganhavam vantagens nas notas, estágios, empregos, até seria favorecido para uma futura contratação de professor. E hoje em dia tem uma lei muito forte que proíbe receber qualquer presente, qualquer coisa do seu aluno que seja maior do que $50. Eu já tive amigos que tentaram dar um vinho pro professor, um whisky, e o professor recusou. Ele falou só depois da graduação. As mulheres norte-coreanas que conversei, não lembro muito bem o que disseram. Lembro que tinha uma dos seus 18 anos, estava na Coreia do Sul há uns 3. Eu nem consigo imaginar o processo de adaptação, principalmente que na Coreia do Sul se usa muitas palavras emprestadas do inglês, como interview, management, fork, arubaito. Deve ter sido bem confuso para eles. Tem até um dicionário que facilita nesses aspectos da linguagem para conseguir traduzir. Mas acredito que o mais complicado mesmo é se adaptar ao estilo capitalista de se viver. Tem várias histórias tristes de norte-coreanos que não conseguiam empregos e passaram por todo tipo de preconceito na Coreia do Sul. Alguns até se suicidaram, outros decidiram retornar fazendo o caminho inverso, e teve um caso bem triste alguns anos atrás. Esse caso foi em 2019. Uma mãe e um filho norte-coreanos morreram de fome. Foram encontrados os corpos no apartamento alugado. Haviam falecido uns 2 meses até que perceberam o cheiro. Sempre falo que os norte-coreanos morrem de fome, mas aqui, na Coreia do Sul, no país onde o capitalismo exerce uma das suas maiores abundâncias, na prosperidade e democracia, isso veio acontecer. Foi muito triste e desolador. Aqui estamos no Memorial da Guerra da Coreia, que fora erguido para lembrar a memória da Guerra da Coreia, também conhecido como Guerra da Liberação da Pátria na Coreia Popular. Este lugar carrega consigo um legado de sacrifício, coragem e resiliência do povo coreano. Aqui nas paredes de mármore encontramos gravados os nomes das pessoas que lutaram na guerra. Cada nome é uma história, cada história é uma prova do que for esse genocídio. Tantas almas perdidas e sofrimento por conta dessa guerra. Muitos estrangeiros participaram da guerra, como colombianos, turcos, etíopes, etc.
O Brasil considerou participar, mas por pressão da população, principalmente dos comunistas na época, acabou não participando. Ao explorar esse memorial, aprendemos sobre as batalhas travadas em solo coreano, os desafios enfrentados pelos soldados e civis e o impacto devastador que a guerra deixou em suas vidas. É muito louco que essa questão de divisão ainda está presente na Coreia, tanto em sentido metafórico como na sociedade em si. É muito comum ver esculturas nas ruas que expressam sobre essa divisão. A literatura coreana é permeada por esse sentimento de vazio, algo assim que deveria e ficou pela metade, incompletude total. Podemos ver aqui os tanques, as armas utilizadas em solo coreano, assassinando irmãos coreanos por uma guerra de proxy. E o mais louco de tudo isso é que isso ainda acontece no mundo, mesmo com tantas guerras que aconteceram depois da Guerra da Coreia, isso ainda permanece. Só muda mesmo o armamento, cada vez mais letal. Vemos assim todos esses tanques e aviões, parece até um parque para crianças. Nem se consegue imaginar as atrocidades que aconteceram nesse solo que caminhamos. Agora os blindados dispostos assim em um dia de sol, no calor de 35 graus, como se fossem apenas brinquedos, sem aparente utilidade alguma. Agora, 70 anos após o final da Guerra da Coreia, quando se assinou o armistício e suspendeu toda a guerra em si e dividiu a península, é inevitável pensar naqueles que ainda carregam vivas as lembranças desse período turbulento e traumático. Ainda há muitos que viveram os horrores da guerra, testemunharam a devastação e sofreram perdas de entes queridos. Muitas famílias ainda hoje separadas. Muitos moveram tanto para o norte quanto para o sul da península. Essas singelas memórias são tesouros frágeis que precisam ser cuidadosamente preservadas e compartilhadas para que jamais sejam esquecidas os sacrifícios feitos. Neste ponto é essencial reforçar o papel dos memoriais, como este aqui, na preservação dessas memórias. Esses locais não apenas honram as pessoas e as vítimas da guerra, mas também servem como espaço de reflexão, onde as gerações futuras podem aprender sobre sua história e assim buscar construir um futuro mais pacífico. É isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo e até mais!